Glória a Deus, acharam? Hebreus 12, 22, diz assim, ó. Mas tendes chegado ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celeste e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia, e a igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Amém. Obrigado, Pai. Fala conosco com essa porção da Tua palavra, que nessa manhã possamos ser lixados, que possamos ser preparados, que essa pedra bruta que somos nós, possamos passar pelo fogo, pela lixa, que possamos ser, Senhor, esquadrejados para que possamos ser aperfeiçoados como blocos de tijolos que vão sendo colocados no templo espiritual do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos nos assentar, queridos. Essa palavra, se você pegar um versículo antes, o escritor aos Hebreus vai estar falando assim, que lá no monte Horebe, onde Moisés subiu para estar na presença do Senhor e receber as leis do Senhor, ali diz que houve muito medo, muito temor, muito tremor, porque a coisa, diz que era um espetáculo horrível, né? Era trovão, era terra tremendo, era fumaça. Mas diz que aqui no 22, nós chegamos ao monte Sião, que é a cidade do Deus vivo, a cidade espiritual, Jerusalém celeste. E vai falando, ó, incontáveis hostes de anjos, universal assembleia, igreja dos primogênitos arrolados nos céus. É tudo esse lugar que é o Monte Sião, é a cidade santa. E ao Deus vivo, juiz de todos. E eu quero pegar essa palavra, ó. E aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Repete comigo, espíritos dos justos aperfeiçoados. Então a palavra está dizendo aqui que os que vão no céu é aqueles que vão estar aperfeiçoados. Então nós entendemos que nós estamos num caminho de aperfeiçoamento todos os dias para chegar no céu aperfeiçoados. Porque ninguém está no céu se não estiver aperfeiçoado. Lá vai estar aperfeiçoado, lá completa a obra, mas a perfeição começa aqui. Então, direcionado por Deus, eu quero falar algumas coisas interessantes para que a gente caminhe no caminho do aperfeiçoamento. Porque a gente não pode viver todo dia do jeito que a gente quer, da mesma maneira, e tá bom assim. Não, nós estamos em fase de aperfeiçoamento, porque nós não somos perfeitos. Diz para quem está do teu lado, nós não somos perfeitos. Diz assim, só o pastor que é. Não, não é. Amém? Eu sou humano também e tenho defeitos. Amém? Isso é uma coisa que eu garanto para você, e isso eu posso garantir, que eu tenho defeito. Agora não busque em mim perfeição, que você vai se decepcionar comigo. Amém? Duas coisas, eu vou falando de contrariedades aqui, ó. Então, duas coisas que tem que acontecer. Me libertar e ser possuído. Essa é uma das maneiras de eu caminhar no caminho do aperfeiçoamento. Me libertar e ser possuído. Mas me libertar do quê? Diz assim comigo, me libertar de mim mesmo. Ó, você fazer uma libertação numa pessoa que está possessa de um demônio não é difícil. Porque o espírito maligno está ali, você dá ordem em nome de Jesus, e se ele não quiser sair, ele está desrespeitando a autoridade máxima que é Jesus, ele se lasca com Jesus. Mas ele não faz isso, ele respeita. Então quando você expulsa um espírito maligno, ele obedece e sai. E agora para a gente se libertar de nós mesmos, que coisa difícil. É difícil, pode ver, para as pessoas se libertarem dela mesma, isso vai, ó, muito tempo. Poderia ser mais rápido. Mas um demônio ser expulso, ele sai na hora. Então é muito difícil nós nos libertarmos de nós mesmos. Por quê? Por que é tão difícil? Por várias coisas. Primeiro, porque eu nasci de Adão. A minha parte física aqui, ó, eu sou filho de Adão. Então, esse é uma das dificuldades. Você fala, eu nasci de novo. Amém, mas o Adão está aí com você.
Nós nascemos de novo, mas levamos um Adão junto até o fim da nossa vida. Depois ele vai ser transformado, esse corpo vai ser um corpo de glória. Então por isso que às vezes o processo é um pouco mais demorado, mas nós temos que acelerar isso, amém? E o diabo também tem acesso à nossa natureza adâmica, por causa da natureza que caiu, ele tem acesso e por isso que ele atrapalha os crentes em ser aperfeiçoados. Como ele colocou o pecado e mudou a natureza de Adão, e nós somos filhos de Adão, então estamos na igreja, amém, glória a Deus, buscando o Senhor, deixa queimar. Mas amanhã e depois da manhã, o diabo sabe que ainda nós temos um corpo que tem desejo de coisas, e ele começa a abanar e oferecer as coisas para nós. Aí o seu novo homem quer Jesus Cristo, mas o seu velho homem ainda quer as coisas do mundo. Então, nós temos que, por isso todo dia é um dia de luta, todo dia é um dia de nós matarmos um leão, todo dia é dia de nós nos mantermos santos, lutando com a carne, no poder do Espírito Santo, amém? Outro dia eu estava assistindo um documentário de uns peixes muito feios, que vivem bem nas profundezas do mar, eles são feios mesmo, e eles, bem perto da boca aqui, eles têm uma hastezinha com uma bolinha brilhando, e ele fica balançando aquilo, né? E aí vem os bichinhos achar que aquilo é comida, ele tchá! E é assim que o diabo está fazendo, querido. Nós temos que buscar o caminho do aperfeiçoamento, temos que nos libertar de nós mesmos, mas, fala a verdade, a gente tem muita coisa para se libertar, sim ou não? É orgulho, é tanta coisa, querido, que nós temos dentro de nós, que precisamos colocar para fora isso. O povo que morreu no deserto, por que eles morreram no deserto? Porque eles saíram do Egito, mas o Egito ainda estava dentro dele. Todos nós aqui viemos do mundo, todos nós fomos filhos da ira, filhos da desobediência, filhos de Satanás, todos nós fomos filhos das trevas, todos nós, a Bíblia diz isso, todos nós fomos, nós viemos de lá. Agora, será que as coisas ficou para lá agora e algumas delas ainda estão dentro de nós? É isso, é essa libertação que nós precisamos fazer. Cortar essas cordas e colocando para fora essas coisas, porque aí fica fácil do Espírito trabalhar em nós, porque senão a gente fica colocando barreira. O Espírito Santo está querendo construir alguma coisa, a gente derruba. O Espírito Santo está querendo fazer um negócio ali, a gente está na frente atrapalhando com a carne. E o Espírito Santo respeita, ele não desrespeita nós. Mas nós deveríamos respeitar ele, né, e não desrespeitá-lo. Amém? O Espírito Santo é uma pessoa, querido. Amém? E quando que eu consigo me libertar de mim? Quando? Eu me liberto quando ele cresce e eu diminuo. Vamos buscar isso, querido. Deixa Deus crescer, alastrar dentro de você. Deixa Deus alargar as tendas dentro de você. E quanto mais ele cresce, mais você diminui. Quanto mais ele cresce, mais você diminui. Não tenha medo, não tenha complexo de ser pequeno diante de Deus. Amém? As pessoas têm muito complexos e existe uma palavra que se chama complexo de inferioridade. São pessoas que o tempo todo ela está querendo se aparecer e mostrar alguma coisa para esconder, ela tem um complexo de inferioridade. Mas diante de Deus não tenha complexo de inferioridade. Diz: Senhor, eu quero ser pequeno sim diante do Senhor. Eu quero ser nada diante do Senhor. Eu quero desaparecer diante do Senhor. Então, para ajudar no processo de libertarmos de nós mesmos, nós precisamos, querido, fazer isso. Que ele cresça e eu diminua. Outra coisa, eu tenho que virar cinza. Nós falamos muito de deixar queimar, deixar queimar. Queimar por quê? Porque a vítima, quando é queimada, quando fazia-se o sacrifício do holocausto, por exemplo, a Deus, Deus aceitava aquele cheiro agradável, Deus aceitava aquilo, porque aquilo também virava cinza. Acabou, não existe mais. Quedê, o cordeiro que estava ali, desapareceu, ele virou cinza. Diante de Deus, todos somos iguais. Porque se queimar tudo nós aqui, se nós formos cremados, todo mundo não fica cinza igual. Cinza é cinza. É isso que a palavra está querendo dizer. Que quando se queima a vítima, ela vira cinza. Acabou, pastor Edson. Cadê o pastor Edson? Não existe mais, é cinza. Quem está agora? Agora é só Jesus. Então eu ajudo no processo de libertação quando eu me deixo queimar. Eu sei que nós cantamos aqui 1 milhão de vezes hoje. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Mas vamos ver se isso vai ser verdade amanhã, terça, quarta, quinta. Vamos ver se vai deixar queimar mesmo. Amém? Porque queima, querido, precisa virar cinza. Amém? Outra coisa que me ajuda muito é quando eu vivo
perdido na fumaça da glória de Deus, no Santo dos Santos. Quando o sacerdote entrava, e isso era só uma vez por ano, no santíssimo lugar, no Santo dos Santos, para aspergir sangue, para cobrir os pecados do povo de Israel, diz que ali tinha uma fumaça, ali tinha uma glória. E eu não sei se você já esteve no meio de uma fumaça espessa, ou no meio de uma cerração espessa que você não chegava um palmo para frente. Alguém já teve essa experiência? Não sei, né? Um dia, na época que eu voava muito, né? E um dia nós fomos voar para ultraleve para o Broa, e o tempo estava todo assim, sabe aquelas nuvens de manhã que está todinha assim, você não vê nada. Então nós decolamos, furamos e fomos por cima. E pousamos lá no Broa, e lá estava limpo. Decolamos de lá, tudo fechado de novo até Limeira. Eu falei assim, vou fazer uma experiência, né? É perigoso, mas eu vou dar uma enfiada, uma enfincada com o ultraleve aqui dentro da nuvem para ver o que acontece. Mas é perigoso esse tipo de coisa. E aí, querido, é uma sensação horrível. Você perde noção de tudo, você não sabe se está de ponta cabeça, você está subindo, você está descendo. E eu entrei assim, fechou tudo, eu não enxergava nada, assim, a um palmo, ficou tudo branco, parecia que eu estava num vácuo, num lugar que eu não sabia de mais nada. E aí eu rapidamente, né, eu tirei o ultraleve para cima e furei e saí. Falei, isso aí não dá para brincar mais não. Dá para brincar em nuvens separadas assim, mas não quando está todo fechado. É aí que eu quero dizer com isso. Quando a gente entra no meio da nuvem da glória de Deus, nós ficamos perdidos. Perdidos em que sentido? Sabe, não é mais eu agora, eu não me enxergo mais, agora é só a glória de Deus, porque a nuvem, a fumaça, é a glória de Deus. Então o que você está vendo o tempo todo? A glória de Deus, a presença de Deus, a voz de Deus, o amor de Deus, a paz de Deus, a alegria de Deus, está todo envolvido e você se perde ali. Mas de vez a gente faz assim, a gente de vez em quando quer sair desse lugar, ou a gente não quer entrar totalmente aqui para não se perder, a gente quer a nossa vida de volta. O sacerdote era uma vez por ano. Na nova aliança, Deus diz assim, não, vocês têm que viver no santíssimo lugar. Eu não quero que vocês passem um dia comigo aqui. Eu não quero que vocês passem um culto comigo aqui. Eu quero que vocês vivam aqui comigo no meu lugar, no santíssimo lugar. Aí a gente se liberta de nós, porque você não se vê mais. Você não fica olhando para você mais, você só vê a glória de Deus. E aí a gente consegue se libertar de nós. Amém? Outra coisa que me ajuda a me libertar de mim é quando eu fico cego de amor por Jesus. E a palavra que eu quero usar é essa mesmo. Cego de amor por Jesus. Cego de paixão por Jesus. Essa semana eu estava descendo com o carro e eu vi um rapaz, isso a gente vê direto, né? Ele estava com o celular andando na rua assim, falando. E eu vi que vinha uma moto e falei, essa moto vai atropelar ele, sabe? E ele estava tão ali intertido no celular, e de repente ele viu que ele pulou para trás assim, a moto passou, mas por pouco que não foi atropelado. Então, você vê as pessoas andando para a rua, no trem, em qualquer lugar, e elas estão lá. Elas entram no mundo, porque é um mundo digital, tá? Ela mergulha dentro daquilo, ela esquece do pai, da mãe, da avó, ela esquece do aniversário, ela esquece do casamento, ela esquece de tudo. E ela entra ali, ela fica cega, ela fica encantada, ela fica, sabe? Isso teria que acontecer conosco em relação a Jesus. A gente sentar na frente dele, na mesa da comunhão, olhar nos olhos dele como noiva apaixonada e ficar lá. Ó. Aí você esquece de você. Você esquece do mundo, você esquece dos prazeres do mundo que te chama. O diabo fica que nem bobo acenando coisas para te chamar a atenção e você está tão lá apaixonado. E aí você consegue se libertar de você. Aí você consegue esquecer um pouco de você, das coisas de você. Não que você não vai viver mais a sua vida, não é isso, mas nós temos que viver a vida dele, não a nossa. Amém? O que o crente precisa aprender é que nós fomos chamados para viver a vida de Jesus e não a nossa. A nossa acabou, porque ele morreu na cruz e ele diz, vocês vão morrer comigo. E diz que no batismo nós já fomos sepultados com Jesus. Se já morremos, morreu, acabou. E aí fica fácil da gente viver uma vida liberta de nós mesmos. Porque eu tenho a natureza de Adão, eu preciso ser liberto de mim. Amém? Então, vamos cooperar com o Senhor. Amém?
nesse trabalho de aperfeiçoamento. Só que é assim, ó, eu devo me libertar de mim, mas ao mesmo tempo ser possuído pelo Senhor. A casa, ela não pode ficar vazia. Ela tem que ser preenchida. O Hebreus 3,6 diz assim: Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós. Então a casa tem que ter o possuidor lá dentro. A casa tem que ter o dono habitando lá dentro. Jesus não é uma visita que de vez em quando você chama para comer um treco com você lá. Não, Jesus é o dono da casa. Você pegou a escritura da sua vida, da sua casa e está aqui, Senhor. Eu estou te dando, é seu. E aí ele passa a ser o possuidor. Então eu sou liberto de mim e sou possuído por Jesus Cristo. Porque Jesus não possui ninguém pela força, Jesus possui quando a pessoa dá. Então eu me libertei de mim e disse: Senhor, está aqui minha vida, me possua. Aí ele é o possuidor da minha vida. Aí ele passa a ser Senhor da minha vida. E não, sabe, o diabo ele faz parte do MST, não sei se você sabe disso, né? É o camarada que se aposta da terra dos outros, ele não foi convidado, ele não comprou, você entendeu? O diabo nunca comprou nada. Fala na Bíblia, aonde o diabo fez um sacrifício que ele comprou alguma coisa? Me fala, não existe. Jesus foi lá e deu o sangue, e ele diz: o meu sangue eu te comprei. No Apocalipse vai falar que vai aparecer no céu, povos de todo tribo, nação, língua, que ele comprou com o seu sangue. Então ele compra. O diabo ele chega possuindo, querido, mas sem ser convidado na vida das pessoas. Mas a nossa vida, ela tem que ser liberta de nós mesmos e ser possuída por Jesus. Amém? Você está entendendo, querido? Porque nós precisamos estar em processo de aperfeiçoamento, tanto para abençoar o reino, quanto para a nossa ida para o céu. Crente que está parado, crente que está estagnado no tempo, em todas as áreas, na palavra não anda, no espírito não anda, nas obras de justiça não anda. Nós precisamos despertar para essas coisas, nós precisamos estar em movimento. Porque a água parada, o que acontece com ela, querido? Ela apodrece, ela junta bicho. Amém? Vamos nos movimentar, glória a Deus. Outra coisa que eu quero falar, que são duas coisas contrárias também, é despir e vestir. Até eu peguei o gancho da Lenice, acho que foi domingo, quinta você falou, se fosse falar quinta de novo, você vai se lascar, mas está aí com Deus, é você com Deus. Ó, me despir e me vestir, me ajuda no meu aperfeiçoamento. Então me despir do quê? Me despir de mim mesmo. O que é despir? Quando uma pessoa ela tira a roupa, ela mostra, como a Bíblia chama, as suas vergonhas. Ela mostra as suas vergonhas. O que quer dizer isso diante do Senhor? Para eu me aperfeiçoar, eu tenho que me despir diante do Senhor e dizer: Senhor, está aqui quem eu sou. Eu sou pó, sabe? Eu sou falho, eu erro, eu não sou perfeito. Eu estou me despindo para mostrar para o Senhor quem eu sou. E tem gente que tem tanto orgulho, que tem dificuldade de fazer isso com Deus. E fica tentando esconder. Não adianta, querido, Deus conhece a gente. Só que eu tenho que ter coragem de chegar no Senhor e me rasgar. Tirar aquelas vestes e dizer: Senhor, eu sou tudo isso. Como é que é a frase? Quem é bom de argumento é ruim de arrependimento. Mas é que, não, tem que estar na hora da gente começar a tirar, se despir. Não, é verdade, eu errei, eu sou isso mesmo, tá certinho, é isso aí mesmo. E assumir. Porque a Bíblia diz em Romanos 3,10 lá: não há um justo sequer. Isso é despir. Não há um justo sequer. Você está entendendo? Ó, duas palavras que eu quero citar para você. Falando de despojar aqui, é como se tivesse que tirar a roupa. E olha o que Pedro diz em 1 Pedro 2,1. Despojando-vos, portanto, de toda maldade, se tira, dolo, hipocrisias, invejas e toda sorte de maledicências. Isso é despir. Quando eu começo a tirar essas roupas que eu vim do mundo com ela, que são roupas de escravo, roupa suja, roupa rasgada.
cheio de mancha. O Colossenses 3,8 também completa. Agora, pois, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena no teu falar. Então, como que a pessoa, ela quer estar em processo de aperfeiçoamento? O crente faz 5, 10 anos, 15 anos, 20 anos que está na igreja, ela está vestida ainda de ira, de maledicência, de palavras obscenas. Então está na hora de a gente começar a se despir disso aí, se a gente quiser se aperfeiçoar. Porque não vem vestes de justiça em você, se você não tirou a roupa velha ainda. Eu não sei, ninguém faz isso. Você não põe uma roupa limpa em cima de uma suja. Primeiro você tira a suja. E aliás, você tira a suja, toma um banho e depois vem vestir a nova. Esse é o processo espiritual, querido. Se a gente não se despir e não for lavado pela palavra e pelo sangue de Jesus, não tem como ter vestes de justiça em nós e aperfeiçoamento. Estou certo ou estou errado? Amém? Jesus, os religiosos da época em que Jesus estava ali falando, eles eram vestidos, querido, de orgulho. Eles tinham vestes de religiosidade. Eles tinham vestes de... Fala para mim o que é contrário de misericórdia. Esqueci uma palavra aí. Porque misericórdia é quando a gente tem misericórdia. Agora, o que é contrário de misericórdia? Mal, iníquo, não sei, odioso. Eles eram religiosos que para matar qualquer um era 3 pauladas. Eles gostavam de pegar numa pedra para apedrejar alguém por algum motivo, para depois ficar mais orgulhosos ainda. Aí o que Jesus disse para ele? Para eles assim, ó, declarou-lhe Jesus, lá no Mateus 21:31. Em verdade vos digo que os publicanos, as meretrizes, vos procedem no reino de Deus. Aquilo foi uma paulada. Sabe esses que são podres, que vocês não gostam? Sabe das prostitutas? Sabe dos ladrões? Sabe dos publicanos que recebem, que pegam os impostos, que vocês não gostam? Eles vão entrar no reino e vocês não. Sabe por quê? Porque eles são errados, mas eles estão se rasgando, eles estão querendo, eles estão se despindo daquilo para querer ser outra coisa, para querer se aperfeiçoar através do Filho de Deus. E eles ficaram indignados com isso. Porque eles não queriam tirar aquelas vestes que eles tinham. Por isso que o reino veio para eles, querido. Jesus, quando ele anda, os 3 anos, ele diz, primeiro para as ovelhas de Israel. Só que eles rejeitaram, porque eles não quiseram se despir. Eles disseram, acho que vergonha, me despir jamais. Nós temos a lei de Moisés, nós temos... Aí Jesus disse, agora eu vou para as meretrizes, para os ladrões, para os gentios, que somos nós. Povos que não foram escolhidos, porque eles me querem, porque eles estão se despindo para se vestir de mim. Não tem como se vestir de Cristo se nós nos despimos de nós mesmos. E quando fala de despir, aqui está falando de atos, viu? De coisas que a gente trouxe, porque é roupa, tá? A gente tem que tirar essas coisas aí. Então você tem que ver o seu coraçãozinho para ver o que tem ainda que precisa ser tirado. Às vezes você já tirou uma veste, mas ainda tem um cachecol de alguma coisa lá, ainda tem uma luva, porque tudo isso é veste, né? Ainda tem um sapatinho da ira, não sei o que lá da maldade, um bonezinho da malícia. Tem que se despir, querido, tem que ficar nu, tem que ficar como Adão e Eva antes de pecar, nuzinho. E aí, Deus veste você com as vestes de Jesus Cristo. Amém? Então, se eu tenho que me despir, agora é o contrário também, eu também tenho que me vestir. E aí o Gálatas 3:27 diz assim, ó, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Então está dizendo, se você entregou a vida, se você morreu no batismo, você está vestido de Cristo agora. Você tem Cristo como veste, e veste está falando de atos, viu? Os seus atos agora são os atos de Cristo. Você está entendendo? Então me visto da justiça de Cristo. Por quê? Porque a minha justiça é o quê? O que diz a palavra? Trapo de imundície. O homem ele pode ser bom. E o homem sabe ser bom. Até o ímpio sabe fazer coisas boas. Mas se aquilo que ele faz, ele não está fazendo vestido com as vestes de justiça de Jesus, para Deus é trapo de imundície.
Os espíritas não aceitam Jesus como Salvador. Jesus é um espírito de luz. Eles até oram para Jesus, mas não é o Jesus da Bíblia. Porque Jesus morreu para salvar a todos. Eles dizem, não, nós somos salvos pelas obras e nós somos salvos pela reencarnação. Em cada reencarnação eu tenho que fazer mais obras para que eu não precise mais reencarnar e eu vire luz também. Isso vai contra o Evangelho. Porque a palavra diz que nós não somos salvos pelas nossas obras, nem pela justiça praticada por nós mesmos. Então, quando um espírita, e eles fazem bem, temos que bater palma, quantas coisas eles fazem. Casas para recolher pessoas, um monte de coisa. Que tem muitas igrejas aí, bufando dinheiro por todo lado, não consegue fazer uma creche para os crentes. É verdade o que eu estou falando, querido. Quantas escolas você conhece em Limeira aqui? São pouquíssimas escolas para crente. Não tem, e deveria ter de graça, porque tem igreja bufando dinheiro aí, querido. Não tem escola, não oferece nada, sabe, você não vê obras de justiça sendo aplicada. Casa de acolhimento, quantas igrejas abriu aqui em Limeira? Pouquíssimas, e tem bastante. Mas os espíritas estão lá, então, obras eles estão fazendo. Só que, infelizmente, quando se faz a obra sem se vestir de Cristo como Salvador e Senhor, aquilo vira o que a Bíblia diz, trapo de imundície, que está lá em Isaías 64:6. Mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças, não está falando coisa errada, todas as nossas justiças como trapo de imundície. Você está entendendo? Então, para fazer as obras de justiça, nós precisamos nos vestir de Cristo. E agora eu quero citar aquela palavra de Apocalipse 19:8, que diz assim, pois foi-lhes dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Você fala, então é os santos capacitado por Cristo. Porque nós não fazemos nada se nós não vier de Deus. Nós não conseguimos falar nada se não vier de Deus. A gente não convence ninguém se Deus não estiver dentro de nós. E a gente não consegue abençoar ninguém se o Espírito Santo não estiver em nós. Então, capacitados, queridos, se despir dos meus atos e vestir-se dos atos de Cristo. Amém? Quando um atleta se veste como atleta, ele se veste com um atleta, por exemplo, pessoa que pratica não é Cooper, como é que fala? Atletismo, né? Ele se veste com shorts, tênis bom para correr, camiseta, tudo leve. Por que ele se vestiu daquele jeito? Porque ele quer praticar atletismo. Aí o policial se veste como policial. Por quê? Ele vai agir agora, ele vai praticar a sua profissão de policial. O mergulhador se veste porque ele quer praticar mergulho. E agora a pergunta que eu faço final, se você se veste de Cristo é para quê? Para praticar Cristo. Eu me vesti de Cristo, mas não tem prática de Cristo, então não se vestiu de Cristo. Por que não se vestiu? Porque ainda não se despiu dela mesma. Ela não se despiu dos atos delas, daquilo que é humano que está na vida dela. Amém, querido? E para encerrar, mais duas contrariedades aqui. Negar e aceitar. Então, isso me ajuda no processo de libertação, no processo de aperfeiçoamento. Negar o quê? Negar minha vontade ou coisa difícil. Sim ou não? Vocês sabem que é. A gente negar a nossa vontade. Porque nós somos seres que temos vontades. Mas muitas delas vão de encontro com a palavra, de encontro com o Evangelho, de encontro com aquilo que Deus quer para nós. Que muitas pessoas, de repente, o pai, a mãe, ele mesmo, eu quero ser isso, eu quero fazer aquilo, eu quero ir para lá, eu quero ir para cá, e blá, 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 blá. Quando encontra com Jesus, Jesus diz, não, o que eu quero para você é isso aqui. Mas isso aí, não, é isso que eu tenho para você. E aí, fica a sua vontade ou fica a dele? Porque quando nós assumimos Jesus como rei, presta atenção, quando nós assumimos Jesus como rei, nós passamos a ser servos. Quando eu assumo Deus como pai, eu passo a ser filho, mas como eu assumo Jesus como rei, eu passo a ser servo. Então, na paternidade, eu sou filho que serve o rei.
E se eu sou servo, aonde está a minha vontade? Minha vontade está na dele. Ai, eu queria tanto, estou pensando em mudar lá pro, né, não sei aonde, lá para o Xingu. Ai, Deus, eu gosto do Xingu. Deus fala, mas não tem Xingu para você. Eu quero que você vai, entendeu? Negar vontade é difícil, querido. Vamos dar um exemplo assim, ó. Você trabalhou o dia inteiro. Só dar um exemplo. E sabe aquele dia que você chega em casa que você está comendo até pedra? A mulher fala, eu fiz uma sopinha de pedra e você come de tão fome que você está. Se ela falar queimou arroz, você não gosta de arroz queimado, mas você está tão com fome que você come arroz queimado mesmo. Sabe aquele dia que você chega com a fome? E fome é vontade, sim ou não? Vontade do corpo. Mas vamos supor que você tem uma intimidade com o Senhor diz assim, hoje eu não quero que você coma, eu quero que você faça um jejum. Aí você fala, Senhor, justo hoje, vai ter que ser outro dia. Será? Você entendeu? São coisas simples, mas que é muito difícil para nós. Porque o corpo quer comer, ele tá berrando dentro de você, comida, comida. É a sua cabeça que dá, comida, comida. Aí você chega bem na hora, Jesus assenta com você na mesa e fala, ei, hoje não. Hoje é eu. Ai... Por isso tem gente que tem medo de ter intimidade com Deus, porque Deus vai falar. E muitas vezes Ele vai falar coisas que a gente não quer ouvir, ou que a gente não esperava ouvir naquele momento. Às vezes para ajudar uma pessoa. Pensou? Ó, presta atenção. Você está lá no mercado fazendo uma compra. Eu vou dar um exemplo que acontece sempre, né? E já ouvi muitos testemunhos, são bonitos, né? Você está fazendo uma compra, você escolhe tudo o que você quer. E você tem, vamos supor, você tem dinheiro, está nadando, está lá, e está lá pondo, nossa, isso e aquilo. Hora que chega, pagou. Jesus fala assim, agora eu quero que você leve essa compra para o João lá, que mora na favela. Ele não tem. Aí você vai falar, puxa, mas se fosse para o João, eu compraria menos, né? Uma cestinha básica. Porque eu comprei para mim, foi a compra do mês, tem tudo, cara, tem filé mignon, tem picanha, tem danoninho, tem chocolate meio amargo, não, o João, entendeu? Pensa a sua vontade nessa hora, como que não fica? Mas aí que eu falo, se você negou a si mesmo, com certeza você vai fazer isso com facilidade. Porque você negou a sua vontade já, agora é a sua. O senhor não é o rei, eu sou servo, o senhor mandou, estou aqui. E se o rei mandou, porque ele que está dando dinheiro para você, ele que te supre todo dia. Ele dá o dinheiro, o rei te sustenta e diz, compra, e você compra achando que é para você. O rei fala, agora eu quero que você... Porque você é o servo do rei, você está aqui para servir. Querido, a igreja de Cristo não está na terra para ser servida, vamos prestar atenção. Pastores não estão na terra para ser servido. Os membros, ninguém está aqui para ser servido. Todos nós viemos para servir. Para dar fruto para o próximo, para servir o próximo. E aí entra muita vontade, né? A vontade que eu tenho e de repente pode estragar tudo. Ai, não pensou? Nem vou dar mais exemplos, senão a gente fica, né? Outra coisa, querido, negar. Então falando de negar. Sonhos e projetos. Muitas vezes eu sonho, tudo bem, sonhar. Eu faço projeto, tudo bem fazer projeto. Mas a Bíblia diz em provérbio que eu posso fazer isso, mas a resposta certa vem do Senhor. Eu faço projeto, eu sonhei com aquilo, nossa, já construí o castelo. Você sabe quando você constrói um castelo bonito de areia e vem alguém na praia e faz assim? Às vezes Jesus faz isso com a gente. Você projetou, vou fazer assim, fazer assado, vou casar com não sei quem, vou morar aqui, vou para lá, vou trabalhar nisso. Blá, blá. Aí Jesus vem lá e faz assim, você é meu filho, não é? Então, pum. Ah, Jesus, está tão bonito o castelo. Não. Eu tenho um castelo melhor para você. Eu tenho um projeto melhor para você, eu tenho um sonho melhor para você. Que é o sonho que eu sonhei para você, o projeto que eu projetei para a sua vida. É o propósito que antes da eternidade eu sentei numa prancheta para falar, eu e o Pai e o Espírito Santo, só de você, vai lá, né? Vamos lá, Almir, vamos ver do Almir. Tá, o Almir nós vamos projetar isso, tal, Espírito Santo é isso, Pai, tal, e pá, é isso aí, tá para ele aqui, ó. Tô, Almir. Aí o Almir vai ter que negar o dele. Porque com certeza o dele muitas vezes não vai bater com o do Senhor. E Deus fala, é o que eu tenho para você. Ah, mas aí que não entro mais, querido, não tem mais. O servo,
todo servo, ele não discute com o seu senhor. Quando o senhor fala, ele não diz assim, mas o senhor diz, faz isso. Ele vai lá e faz sem abrir a boca. Mesmo se ele estiver pensando, eu acho que o meu patrão está mandando fazer a coisa errada, não é desse jeito que faz. Mas ele não abre a boca, ele vai lá e faz o que o dono mandou. E se sair errado, a culpa é do Senhor, ele não tem nada com isso. Agora toda vez, pensou, o rei vai falar, eu quero que você vai lá e faz isso. E ele sempre vai argumentar, não, mas agora eu queria fazer aquilo, eu não quero agora tratar de ovelha, eu queria agora limpar a casa. Assim não funciona, querido. Nós temos que negar os nossos sonhos e projetos, não no sentido que nós não vamos ter. É claro que Deus tem sonhos e projetos, não é só coisas espirituais. Tem na área profissional, tem em todas as áreas. Deus tem um plano, um propósito para você, sim, de bênção, de glória, de crescer. Não é isso que eu estou querendo dizer, que de repente nós vamos só as coisas espirituais. É as espirituais e as físicas. Deus tem projeto para nós. Amém? Deus tem projeto. Por exemplo, hoje eu não sei mais como é que está, porque são os filhos que devem ter assumido, mas o Gessi Lever, que a gente tem aí, Colino, Sabonete, a história dele é linda, porque ele era um crente, né, de Deus, chegou nos Estados Unidos com uma mão na frente e uma atrás, começou a trabalhar numa casa, fazendo sabão com o seu patrão. Ele arrumou um serviço na cidade, saiu do campo, foi para a cidade, mas ele tinha a graça de Deus, era fiel nos dízimos, nas ofertas, era uma pessoa que tinha um coração que dava, investia. Só que quando ele começou, ele não tinha nada. Ele era um fazedor de sabão, um funcionário. E a graça de Deus estava nele, como estava em José, em Josué. Sabe esses homens que onde põe a mão a coisa vai? Jacó, né? Abraão. É a mesma unção, né? E essa unção também está em nós. Aí ele foi lá e fazendo, querido. De repente ele começou a fazer muito bem. Ele foi crescendo, crescendo. O seu patrão estava velho, vendeu a parte da firma para ele, ele continuou tocando, crescendo, comprou um salão, e se tornou isso que a gente conhece hoje, Gessi Lever. E ele ganhava tanto, mas tanto, diz a história, que ele não dava mais 10%, ele dava 90% e ficava com 10%. Ele investia em missões. Na época dele, muitos missionários para o mundo eram sustentados por eles. O que eu estou querendo dizer com isso? Deus tem projetos também na área física. De repente ele podia falar, eu sou um crente, Senhor, mas o Senhor vai me arrumar um serviço de fazedor de sabão. Mas o que eu falo, o servo fica a boca fechada. Porque Deus tem lá no seu coração, você não vai ser um fazedor de sabão, você vai ser dono de uma empresa multinacional, sei lá, grande, internacional. Entendeu? Então a gente tem que fazer o que Deus manda a gente fazer. Eu não estou entendendo agora? Amém. Lá na frente a gente vai entender. Aí chega uma hora que descortina, a gente entende. Por que Deus me colocou aqui? Por que Deus mandou fazer aquilo? Por que eu passei essa fase da minha vida? E você vai entender que os planos e os projetos dele são muito melhores do que o nosso. São excelentes na realidade. Amém, querido? Então temos que negar minha vontade, negar os meus sonhos e negar a mim mesmo. Nega-se a si mesmo e siga-me. Quer seguir Jesus? Se não negar a você mesmo, nem perca tempo de entrar na estrada e caminhar. Ok? Amém? Se eu me nego, eu também tenho que aceitar. Aceitar o quê? Vou falar algumas coisas aqui que as pessoas não gostam. Aceitar sofrer por causa do Evangelho. Porque quem aceita Jesus de verdade e anda no caminho do Senhor, às vezes sofre muitas coisas. Sofre muitas coisas. Mas a Bíblia diz assim, ó, se você vai aceitar a glória, você tem que aceitar o sofrimento por causa do Evangelho. Tá? Aceitar o quê? A cruz. Jesus carregou a dele e diz a você vai carregar uma também. Aí ninguém gosta de carregar, mas tem que carregar. Quer seguir Jesus? Quer glória? Quer ressurreição? Vamos carregar a cruz. Amém? Eu tenho que aceitar o quê? O caminho apertado. Eu tenho que aceitar o quê? A porta estreita. Se eu não entender essas coisas, eu não consigo andar com o Senhor. Mas também, um dia, eu vou aceitar a glória eterna, com porta larga, com caminhos largos, com vida arregalada, com cidade santa, com glória de Deus, entendeu? Eu aceito as coisas aqui. Sabe? Às vezes é difícil, né? A gente vive numa geração difícil. Nós criamos filhos numa geração difícil. Quem é pai e mãe que sabe que dificuldade é a nossa geração criar filhos.
E se você conseguir levar teu filho até passar e transpassar, a chegar eles na idade adulta com o Senhor, glória a Deus para sempre. Então, dê exemplo, ensine a palavra, porque vivemos tempos difíceis, mas nesses tempos difíceis nós vamos ficar firme com o Senhor, porque a glória nos espera, querido, de braços abertos. Amém? Para encerrar então, só recapitulando, querido, nós precisamos botar isso no nosso coração. Se liberte de você e seja possuído de Jesus. Se dispa de você e se vista de Cristo. Negue-se e aceite a Cristo. Só assim nós vamos entrar nesse lugar que nós acabamos de ler lá no começo, Hebreus 12, 22. Aí nós vamos poder dizer assim, ó, o dia que nós chegarmos nesse lugar. Mas tendes chegado ao monte Sião, à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia, e igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala de coisas superiores. Amém, querido? Essa palavra, ela fica no depósito do teu coração. E você usa ela todos os dias, usa ela de semana, deixa Deus tratar com você. Glória a Deus. Vamos nos colocar em pé, queridos.